E aí, galerinha que está seguindo a gente no Design Cafeinado, novamente com a série de entrevistas com os palestrantes do Photoshop Conference, dessa vez de 2017. Hoje está na Berlinda aqui conversando com a gente o Rafael Valaperdi, da Light Farming. E aí, Rafa, tudo certo? Fala aí, beleza, meu camarada? E aí, cara? Então, palestrante do Photoshop Conference, artista 3D, faz um monte de job massa ali, trabalhou na Nova Zelândia, na Light Farm de lá, fundou a Light Farm Brasil. Cara, vamos começar na origem. Como é que tu entrou na área criativa? Quando deu aquele clique, tipo, eu quero fazer isso? Uhum. Cara, a pergunta da origem é simples, assim, né? Como a maioria da galera deve responder, eu comecei desenhando, igual um pessoal que curte trabalhar com design ou artes gráficas no geral. E, pô, então eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que era criativa e tal, mas não sabia direito o quê. Aí eu fui, e quando, na época de aplicar vestibular e tal, eu falei, cara, eu tô meio perdido, assim, não tenho muita certeza. Eu acabei aplicando arquitetura, design e biologia, pra tu ver como é que o cara tava certo do que ia fazer, né? Oh, com certeza. Aí acabou não rolando pra nenhuma delas, porque eu não passei em nenhum vestibular, aí fiquei, porra, e agora o que eu vou fazer? Aí, cara, meus pais, isso é uma coisa muito boa também, sempre me deram muito suporte. A minha mãe falou, cara, você quer fazer faculdade? Eu falei, mãe, vambora então, vamos ver o que rola nisso aí e tal. E aí eu comecei a fazer design na Estácio. E foi maneiro pra caramba, cara, assim, eu comecei conhecendo muita gente, fazendo o primeiro networking, entendeu? Você vai tendo uma noção de como rola. E isso aí me levou à minha primeira experiência profissional, que foi começar como estagiário de efeitos visuais na Globo, aqui no Projac. E foi animal, cara. Foi uma das coisas que mudou muito pra mim, assim, porque aí sim eu tive contato com muita gente da indústria, de como rolava trabalhar com efeitos mesmo, sabe? 3D e tudo mais. Uhum. Nessa época eu nem sonhava em fazer 3D, mas a base, né, que é o desenho, sempre estava lá e tal. Eu acabei pegando um pouquinho de cada pessoa. O programa de estágio foi sensacional. E fiquei lá por 1 ano e meio, aí quando também já começou a ficar mais na mesma, assim, sabe, deu uma levantada, aí eu falei, pô, cara, eu quero trocar. E acabei indo pra Platinum depois disso, que Uhum. foi o trabalho onde eu comecei a mexer com publiça e tô aqui até agora. Bacana. É, E falando ali na tua opinião, na tua concepção, como é que está o mercado de 3D para quem está ingressando hoje o cara está aprendendo ali Maya, Modo e está tentando pensar em levar isso como negócio. Como é que tu acha que está o mercado para quem está entrando nessa área? cara, eu acho que vai ficar cada vez melhor, sabia? Porque a gente está numa época que todo tipo de negócio demanda conteúdo, né? E 3D é como fotografia, ele é um produtor de conteúdo. Então você vai ter cada vez mais necessidade, não importa se trabalha com publicidade, ou animação, ou game, entendeu? É muito versátil. Então cada vez mais vai rolar mais oportunidade pra galera. E uma das coisas que o pessoal fica muito nisso, assim, né? Mas o que que eu aprendo, cara? O 3D é muito horizontal e tem muitas partezinhas. Você modela, você faz shading, você faz textura, você é um cara que faz personagem, ou você é um cara que faz art vis. Tem muita possibilidade. E acho que as pessoas têm que entender também que, por ser tão abrangente, tem que entender o que você gostaria de fazer, para você entender focar um pouquinho nesse nicho. Aqui no Brasil é muito comum você ter muito generalista, né? Porque a galera vai tocando o trabalho sozinho, vai fazendo tudo, faz a pós, faz o after, faz o Photoshop, que é até uma das coisas que eu vou falar no Photoshop Conference. Então, acho que uma das primeiras coisas que a galera tem que entender é que não é necessariamente o programa, é o que você quer fazer. Então, tá muito mais. Você, hoje em dia, tem muito programa fazendo coisa boa. Eu não acho que tem uma coisa assim, de, porra, cara, se eu estudar Max, vai ser muito melhor que se eu estudar Cinema 4D. Até porque os dois fazem a mesma coisa, entendeu? Óbvio, com suas diferenças, cada um tem, digamos, vantagens, assim, tem features, um melhor que o outro, esse é mais tranquilo de aprender, esse tem mais material online, ou esse, o Cut Tool é melhor, e assim vai uma infinidade de coisas. Mas é que nem língua, né? Quanto mais você sabe, mais fácil o próximo vai ser. E você tem que ficar imerso nisso, cara. Não dá pra parar de estudar. Sim, e até hoje, vamos dizer, os softwares 3D, os principais do mercado, não tem um desnível de qualidade grande como existia antigamente. Existe adoção, né? Por exemplo, se você for pensar no que é mais usado, a galera usa mais Maya, acredito eu, que é um software gigante e tal, fuderosíssimo, faz o que você quiser. É sensacional, mas, cara, você vai produzir conteúdo de altíssima qualidade em todos os outros softwares também. Por exemplo, se você entrar numa de estudar Blender, que é um software 3D free,
você vai mandar muito, cara, porque não é sobre o Blender, é sobre sua habilidade de modelar, de fazer luz e de fazer textura, enfim, todas as possibilidades que você vai ter ali dentro. Com certeza. E é aquela coisa, o modelador 3D, o cara que vai fazer a cena, eu digo, a área criativa o cara agrega de tudo, né? Porque o cara tem que entender de fotografia, o cara tem que entender de arte para fazer uma composição, seja ela uma fotografia, uma ilustração ou um 3D. Exatamente, cara. Volta ao início, né? Eu costumo falar muito isso no Modo Conference que rolou, na Pixel Show. A gente sempre acaba repetindo que a gente faz programação visual. É o coração da coisa, né? Então, se tu tiver com um graveto desenhando na areia, o pensamento é o mesmo que você está modelando em 3D. Você precisa fazer aquilo funcionar na fase final, onde o cara vai olhar para aquilo e vai ter informação diretamente no cérebro, né? E às vezes as pessoas esquecem disso, que não adianta você fazer uma coisa super elaborada que no final das contas não funciona. É que nem fazer uma foto feia, sabe? Você tem a coisa toda ali, mas você não conseguiu transmitir aquilo corretamente. Uhum. E vamos dizer, do teu dia a dia, do teu trabalho, assim, qual foi o job ou qual foi a situação que pintou aquele desafio do tipo, caraca, velho? Porra, tô fazendo um agora, meu irmão. Eu acho que o próximo job é sempre ele vai ser o melhor job, é o que deixa mais empolgado. Eu só sei olhar pra frente, cara. E aí sempre o próximo, assim, vai ser o grande desafio, porque você vai querer implementar uma solução nova, você vai querer fazer uma coisa diferente e tal. Eu não posso falar muito dele agora porque tá no forno, né? Mas, cara, não sei, tiveram tantos jobs maneiros, assim, tantos desafios. Por exemplo, um famoso da Light Farm, aquela sereia que a gente fez embaixo d'água e tal. Porra, foi um puta desafio, porque foi a primeira vez que a gente tava fazendo foto debaixo d'água, junto com o Mark Carter, a gente tava programando coisas que a gente nunca fez antes. E no final, o equipamento de luz debaixo d'água, ele não conseguia tirar o resultado que a gente queria, porque ele deveria ser mais forte com a luz de fora, para dar uma sensação de que eram raios de luz, só que o equipamento de flash complementar era muito superior. Então a gente falou, cara, tipo, fudeu, não tá rolando do jeito que a gente quer. Então a gente teve que mudar todo o pensamento ali para poder aproveitar, né? Você também vai remapeando ao longo do voo. Então a gente falou, não, vamos mudar uma coisa para ficar com um look um pouco de flashlight. Porque se a gente fizer um flashlight legal, a gente consegue fazer ficar bom. Então a foto ditou como eu fiz toda a iluminação da cena, porque era uma limitação técnica que eu não tinha como dar a volta, entendeu? Eu acabei indo por esse lado. Na hora você fica desesperado, você fala, cara, fudeu, vou botar o trabalho abaixo agora, mas dá jeito, dá jeito. É só você para um pouquinho, entendeu? Tira a cabeça dali, pensa um pouco, vê onde dá pra arrumar, que rola. Bom, a gente falou um pouquinho de iniciante também, então, até nessa pegada, independente se for 3D ou Photoshop e etc., qual que na tua opinião ali, o que tu acha que é os erros mais comuns de quem está iniciando? Os erros mais comuns, você diz? Que tu vê, assim, pô, a galera... Pô, cara, é essa parada que eu falei antes. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em se ela tá aprendendo Maya ou se ela tá aprendendo, sei lá, entendeu, Max. O pensamento verdadeiro deveria ser voltado para a base do pensamento. Então, é programação visual, cara. Acho que as pessoas têm que entender mais de Gestalt, entendeu? Tem que entender mais de como fazer uma boa composição. E isso é, assim, infinito, porque o cara vai ilustrar melhor, o cara vai tirar foto melhor, o cara vai fazer 3D melhor, o cara vai fazer tudo melhor. Então, não adianta estudar só o lado técnico, você tem que entender a parte artística, técnica também, que é como fazer as coisas ficarem bonitas, independente da mídia que você estiver usando. O resto é ferramenta, cara. Ferramenta você aprende fazendo, entendeu? Sim, eu até brinco, cara, que lá no ensino médio, quando me ensinaram o Fibonacci, se tiveram explicado melhor para que servia Fibonacci, eu tinha estudado mais, porque eu uso pra caramba. É impressionante, assim, as pessoas pensam assim, tem a regra do 3/4. Você coloca algo naquela composição, né? Você divide o seu frame em 3 partes horizontalmente e 3 partes verticalmente. Onde elas fazem interseção, que seria aqui na tela, né? Onde estão os meus dedos, são as zonas mais importantes da imagem. Mas você pensa, por que é essa a zona mais importante da imagem? Quando você entende tudo isso, sabe? Você entende o que faz uma composição boa, você consegue aplicar. E aí, cara, a cabeça abre, né? Você começa a entender o que faz o seu trabalho ficar bom.
Sim, e até uma vez eu falando com o Alexandre Kiss, ele falou, cara, para mim uma das ferramentas mais importantes do Photoshop é o crop, porque cropar a É. imagem no lugar certo transforma uma imagem, né, Não, cara? pra fotógrafo, cara, é a verdadeira coisa, né? Você coloca qualquer errinho de composição que você teve ali, vai, opa, dá uma cropadinha, já equaliza muito mais. Sim, é importante. Show de bola. E a palestra do Photoshop Conference já tá na ponta da língua? Cara, tá. Assim, eu não preparei o material todo ainda, mas eu já sei do que eu vou falar. Tem bastante case legal pra mostrar pra galera. Tem uns truquezinhos de Photoshop, porque eu sei que a maior galera que tá ali, obviamente, tá interessada nesse aspecto da coisa. Mas eu também tô indo com muito material pra explicar pras pessoas quais são as possibilidades, sabe? Entender mais. Pra 3D, o que que assusta? É que é muito horizontal, né? Mas se eu conseguir irrigar isso de modo que as pessoas entendam os grupos, eu acho que vai ficar mais fácil para entender e até começar a aprender 3D. É, bacana. Eu também tenho tentado dar umas arriscadas no 3D, mas como não é meu foco de trabalho, né, eu brinco com o 3D do Photoshop. Eu acho que dá para fazer umas coisinhas bem interessantes e até jogo rápido ali, sem a pessoa precisar migrar de programa para É, fazer. agora a Adobe está fazendo mais esforço, né, para começar a integrar mais essa coisa de 3D. Você tem o Fuse que saiu também, a galera fazendo, dá para fazer uns layouts, porra, muito rapidinho, o Miltinho usa bastante. E, cara, é tudo ferramenta, né? Tudo ferramenta para ajudar você a atingir sua visão. Show, bacana. Ah, opa! Tá derrubando tudo aqui. Cara, e como foi pra ti a experiência de trabalhar na Nova Zelândia, cara? Porra, cara, foi sensacional. Quando a gente tava na Platinum, o Milton chegou e falou com os caras, né? Ele mostrou o Portifa pros caras. E a galera falou assim: adoramos o seu trabalho e tal, mas a gente tava querendo alguém de 3D também. Aí o Milton ficou assim, né? Falou, porra, tá, mas eu faço manip. Ele falou: você conhece alguém? Aí ele falou: porra, eu moro com o cara. E na época a gente trabalhava junto e morava junto. Então, ele mandou o meu Portifa e os caras olharam e falaram: caralho, irado. Então vem os dois. Então foi uma parada muito legal, porque a gente só mudou o país. Continuou tudo igual. A gente foi pra lá morando junto, trabalhando junto, e foi sensacional a experiência no geral. Não só por isso, né, por ter tido a facilidade de ir com um grande amigo meu, já tá muito mais tranquilo pra se ajudar, mas também pra desenvolver inglês, morar fora abre muito a cabeça, cara, porque você começa a ver as coisas com uma outra perspectiva, né? É que nem relacionamento, você só vê a merda que tá quando você tá de fora, quando você tá lá dentro você não sabe. Então quando você sai do país, você consegue aprender mais sobre você mesmo, sobre o seu país. Também trabalho, técnica, né? A galera lá fora é um pouco mais. Eu não sei se organizada é a palavra, mas é mais no clock, sabe? Aqui Uhum. brasileiro é muito. Deixa pra depois, depois quando, não sei. Te ligo depois, sabe? É É. uma coisa mais frouxa. Lá não, é tudo mais no clock. Então foi bom pra aprender pra caralho, cara. Muitas oportunidades boas. Ah, show de bola. E como é que foi essa transição de Light Farm em Nova Zelândia para vir para o Brasil novamente? Então, a gente ficou lá 3 anos, né? Aí quando eu tava acabando, a gente tá aí agora, cara, vai fazer o quê? Eu tava um pouco na pilha de mudar um pouco de carreira, eu tava a fim de fazer direção de arte. Porque no final das contas é o que a gente faz também, a gente pega a ideia das pessoas e tenta converter aquilo numa coisa mais legal, mas é impossível fazer isso sem pensar em todos os conceitos, sem pensar em quem tá vendo aquilo, por que tá vendo aquilo, em que época, entendeu? Tudo isso. Então, eu não sei, nessa época eu tava numa onda de ficar um pouco mais autônomo. Só que todo mundo chegou pra mim e falou: não, Rafael, não faz isso não, você vai ficar maluco, porque eu gosto de meter a mão na massa, eu gosto de fazer. E eu ia me distanciar um pouco disso, né? Eu ia ficar mais fazendo layout, eu não ia fazer tanta arte final. E nessa discussão, né, o que vai acontecer? Aí o Milton também não tava muito certo, tava talvez ir pra outro estúdio e tal. A gente falou: cara, vamos fazer o nosso? A gente, vamos, cara. Então essa ideia começou a crescer, né, de fazer. Só que a gente, pô, vai fazer um estúdio do zero, como é que a gente vai fazer? E quando a gente chegou na Light Farm, a ideia era dar uma modernizada, assim, porque a gente já tava com uma dupla de trabalho muito boa e tal. Então a gente criou muito trabalho maneiro lá. A gente tem muito orgulho do que a gente fez. Então apareceu essa ideia de fazer um acordo com os caras e trazer a Light Farm pro Brasil. Entendeu? Então, e foi isso, assim, funcionou muito bem. Quando a ideia se consolidou, aí virou um trem, foi embora. E hoje, Rolou muito bem. e hoje a equipe padrão de vocês tem mais ou menos quantas pessoas?
Cara, a gente tá com. A gente acabou de chamar um camarada de 3D. 18 pessoas, eu acho. Posso estar falando errado, um pra cima ou um pra baixo, mas 18 Não, pessoas. tá bacana já. É um belo de um crescimento. O cara olha e pensa, tipo, meu, fiz isso, Não, pois é. E eu fizemos sempre isso ficava assim. acontecer, né? Conversava com o Milton, tipo, cara, sei lá, daqui a. Quando a gente abrir, depois de 2 anos, a gente vai estar contratando não sei quem. Errei tudo. Aconteceu tudo muito mais rápido do que eu esperava. Assim, uma coisa vai trazendo outra e vai multiplicando, né? É bacana. E eu vejo muita gente, eu também eu dou treinamento em Photoshop, Illustrator, nessa área mais design gráfico, né? Uhum. E vejo muita gente que quer aprender pra, sei lá, o cara já sai querendo ser freela sozinho, assim, né? Sem ter Hum. experiência nenhuma, sem ter grandes conhecimentos nenhum. Ah, e eu sempre digo, cara, ah, pega primeiro e vai trabalhar numa empresa. Ah, com certeza você vai pegar muita experiência, né, cara? Conversar com pessoas. É, é tudo, ver como é que o job entra, como é que o job sai, quais são as diferenças, as expectativas. Às vezes você estudar o meio acadêmico é muito distante do meio profissional. Isso é um problema. Eu acho que as coisas deveriam ser mais juntas. Eu acho que, aliás, ensino aqui no Brasil tem esse problema, pelo menos em área criativa, assim. Eu acho que as coisas são muito distantes. E você falou tudo. Acho que a pessoa pegar uma experiência em estúdio, até uma parada maneira do Photoshop Conference é isso, né, cara? Você ter a possibilidade de conversar com gente que tá no meio, que produz e que tá disposto a conversar com você. Com certeza facilita muito do que você sair tateando no zero. Claro que com garra tu também consegue, né? Com garra você fazendo um trabalho bom, você vai tomar umas pauladas, mas vai pegar o jeito. Ah, sim, mas é aquela coisa, né? Quando você tem uma outra pessoa, mesmo que fosse no teu caso ali, é tu e o Milton, sempre tem o cara que vai te mostrar um shortcut, um atalho ali pra chegar naquele resultado mais de uma Com maneira certeza. satisfatória. Tanto tecnicamente quanto conceitualmente também, né? Às vezes você entra numa assim, pô, tô fazendo, sei lá, uma pimenta aqui, ela fica desse jeito, aí você fala, cara, mas por que você tá fazendo uma pimenta? Não ia ser muito mais maneiro se fosse uma banana? Tu fala, cara, é mesmo. Entendeu? Às vezes você entra numa e não tem ninguém pra te dar aquele feedback que vai levar seu trabalho adiante com uma coisa muito simples. Sim, Duas é. cabeças pensam melhor que uma, cara. Sempre, Sempre, com certeza. sempre. Pois é, cara. Então, queria agradecer esse bate-papo rápido aí Ah, valeu, com valeu. você. Foi muito bacana conhecer um pouquinho mais do Rafael. A gente conhece pelas redes sociais, conhece pela Light Farm. Cara, Maneiro. queria deixar aberto aqui para tu fazer as suas considerações. Quem quer te seguir na internet, onde é que te acha? Então, cara, pô, me segue no Facebook porque já tem uma galera ali, a galera vai adicionando, a gente vai trocando ideia, vira e mexe, a gente tá passando dica de alguma coisa, alguém tá me mostrando, ou me tagueando num polvo na internet, se viu um polvo, me tagueia, eu acho muito maneiro. Você falou de Instagram, acabei de fazer um Instagram, só tem trabalho, tem 30 posts, segue lá Pode também que eu vou deixar. postar mais. Mas é isso, galera, espero que vocês estejam curtindo o trabalho da Light Farm, espero que vocês curtam o Photoshop Conference, porque vai ser animal, a gente vai trocar uma ideia maneira. E vamos nessa. Só fazer trabalho maneiro. Então, galera, Photoshop Conference 22 e 23 de maio desse ano. Eu vou estar lá, o Rafa vai estar lá, o Milton Menezes vai estar lá e mais uma galera animal vai estar lá assistindo, vai estar lá palestrando. E como eu sempre falo, o Photoshop Conference não é só os palestrantes, cara. Aproveita muita galera que vai lá, porque caras como eu, caras como o Rafa já tiveram lá sentado. E hoje o Rafa, por exemplo, é um palestrante, e assim aconteceu com muitos, como o Lucas Rosas e outros instrutores atualmente. Cara, novamente, muito obrigado e a gente se vê Valeu, meu lá. camarada. Tamo lá.